Reportagem, você, J. Júnior. Na entrada do fórum, onde o julgamento dos ex-policiais militares acontece, familiares e amigos da vítima se manifestaram com cartazes e fotos pedindo justiça. São 7 anos de espera por justiça. Há 7 anos que eu estou pedindo justiça. O que esse cara fez não se faz nem com animal. Ele matou o meu filho com requinte de crueldade. Ele teve a capacidade de pôr um pallet em cima do corpo do meu filho. Ele estava com a arma dele, ele criminoso por criminoso. Ele estava com a arma própria. Como é que um policial saca a arma dele própria, de uso próprio, trabalhar? Ele matou meu filho com a arma dele. Teve vestígios de sangue na roupa, na viatura. Todos os fatos estão aí. Ele é um criminoso. Os fatos estão aí, gente. Não é eu que estou falando, são fatos, são escritas. Ele deu 3 depoimentos contraditórios, um diferente de outro. Ele é um assassino. Ele é um assassino. Marcos Aurélio Onishi e Jonathan Vinícius Goulart, que eram policiais militares em Sarandi, são acusados da morte de Jadson de Oliveira, que tinha 17 anos, ocorrida 7 anos atrás. Em setembro de 2016, o adolescente foi encontrado morto em uma área de mata afastada da cidade. As investigações apuraram que o adolescente sumiu depois de uma abordagem dos PMs que estavam de plantão. Imagens de câmera de segurança mostraram Jadson sendo colocado no camburão da viatura dos soldados à época, Onishi e Goulart, na noite do desaparecimento. Ele só foi encontrado 7 dias depois, morto na área rural do município com marcas de 2 disparos, um nas costas e outro na altura do rosto. Um projétil de arma foi encontrado no local do assassinato. A perícia apontou que a munição havia sido disparada pela arma de Onishi. Em depoimento, Goulart acabou revelando detalhes da execução e confessando que teria participado da ocultação do cadáver, alegando que foi pego de surpresa quando Onishi teria efetuado os disparos contra o adolescente. A polícia também conseguiu imagens dos policiais a caminho de uma empresa da cidade para supostamente lavar partes do uniforme e do camburão da viatura que teriam sido sujos de sangue. Nós acompanhamos desde o início esse processo aí, desde a fase de inquérito policial, né? Os trabalhos investigativos na época a gente acompanhou e conseguimos com as diligências demonstrar que o meu cliente, o Goulart, né, ele não teve a participação no homicídio. Tanto é que ficou evidenciado com as provas periciais, com todas as diligências que foram desencadeadas no inquérito policial, né? Então hoje o soldado Goulart, ele está indo para júri sim, mas somente pelo crime acessório, que é de ocultação de cadáver. A previsão é de que o julgamento se estenda pelos próximos 2 dias. Peço justiça, justiça. O que ele tirou de mim, um dia ele vai pagar o que... Em Deus ele vai pagar o que ele tirou de mim. Ele acabou com a minha vida, ele acabou com a minha vida. Que a mãe do rapazinho que foi morto ali em Sarandi. Vamos ao vivo lá ao fórum. Atenção, Muxirink chamando. Coloca o áudio no ar que o promotor de justiça de acusação está falando. Vamos ouvir. O panorama que nós temos hoje. O Corréu Goulart exerceu o direito de não comparecer ao julgamento, atravessou uma petição nos autos através do seu advogado, dizendo que não teria interesse em comparecer ao julgamento, então ele está sendo julgado à revelia. Então aquilo que for decidido em plenário deve ser cumprido por ele. E o réu Onishi se faz presente com a sua defesa e vai poder, no tempo oportuno, ser ouvido e apresentar aí a sua versão sobre os fatos. Mas são mesmo as acusações, doutor, contra eles? Em relação ao Onishi, nós temos homicídio simples, consumado, temos a ocultação de cadáver e temos a posse ilegal de arma de fogo. Enquanto o Corréu Goulart, Jonathan Goulart, responde tão somente pela ocultação de cadáver. Agora, hoje, por exemplo, vai ser dividido em 2 partes. Por exemplo, hoje, todas as testemunhas relacionadas ao Onishi serão ouvidas, o Onishi deve ser ouvido hoje também. Como é que fica? Porque a previsão são 2 dias, né? São. É um júri grande, tem muitas testemunhas arroladas pelas partes, então a projeção que nós temos é que no dia de hoje, até à noite, nós consigamos ouvir todas as testemunhas arroladas e interrogar o réu. Aí amanhã fica reservado apenas para os debates e o julgamento propriamente dito. Os debates, cada uma das partes, acusação e defesa, vão ter 4h30 para falar. Então, só de debate serão 9 horas.
Seria praticamente impossível concluir um júri desse tamanho num dia só. Por isso, foi aí reservada a pauta para 2 dias. E aí, diante do que for abordado, argumentado pela defesa e também pelo Onishi, é que se vai ter a participação ou não do Goulart, né? A decisão sobre ele, né? Exatamente, em relação a ambos, né? Nós temos toda a prova que já foi colhida durante o inquérito policial, durante o processo, toda a prova que está sendo colhida agora em plenário, mediante a oitiva de todas essas pessoas que foram arroladas pelas partes, para que seja possível aos jurados formarem a sua convicção para julgar com responsabilidade esse fato que está sendo levado a julgamento nessa data. É claro que para a promotoria a expectativa é de condenação diante do que foi apurado ao longo desses 7 anos, né? Em relação ao réu Onishi, sim, né? A expectativa é que haja condenação. Foi um crime bárbaro, uma execução de um adolescente, uma execução de uma pessoa que foi atacada covardemente, gratuitamente, que trouxe todo esse, digamos, essa sensação que nós vimos hoje no começo da manhã aqui, de várias pessoas da família, amigos aqui presentes, clamando por justiça, esperando que os jurados realmente acolham o pedido de condenação do réu Onishi, que, na visão do Ministério Público, é de fato aquele que deu causa ao homicídio, aquele que efetuou os disparos que acabaram tirando a vida do Jadson. Logo no início, a pergunta que mais se fazia, o porquê? Qual teria sido a motivação? Vocês conseguiram esclarecer? Pois é, essa é uma, digamos assim, a única resposta que a investigação não conseguiu lograr êxito. Levantaram-se algumas suposições durante a investigação e durante o processo, mas nenhuma delas acabou provada, né? A tese, digamos, que mais se aproxima de um critério de razoabilidade é que o soldado Onishi teve, assim, uma atitude que nós falamos de higienista. É como se ele quisesse fazer uma faxina social, como se ele tivesse colocado na cabeça dele que a vítima era uma pessoa que não prestava, que vivia envolvido com a criminalidade e por isso não deveria mais viver, né? Que seria um problema a menos para a polícia, um problema a menos para a sociedade. Então essa, digamos, foi a tese que mais se aproximou acerca do motivo que levou a essa execução. Obrigado, Salsicha. Está então ao vivo falando com a gente o doutor Wilson Macelli, ele que é promotor e que está acompanhando aí, né? É a parte que vai fazer a acusação. Nós estamos aqui, o Elvis só está nos bastidores se organizando, porque nós também vamos ter uma palavra com o advogado de defesa do policial Onishi, como o promotor explicou, que está sendo acusado pelo homicídio. Doutor, muito boa tarde. Prazer. Boa tarde, prazer. O nome? Eduardo Miléo. E o senhor? Tudo bem? Abner Fugaça. A gente está se conhecendo agora, estamos ao vivo, mas é importante a participação dele, Salsicha, para também dar ouvido a todos os lados. Como que o senhor está entendendo o caso de hoje? A acusação do homicídio simples e, para a defesa, claro, o trabalho em busca da inocência. Veja, o que está acontecendo aqui, o que aconteceu agora nessa parte da manhã, foi o oitiva dos policiais civis que atenderam o caso, né? Nós tivemos aqui várias incongruências já em plenário a demonstrar que o soldado Onishi não foi aquele que disparou, não foi aquele o autor e nem participou desse homicídio. Então o que nós temos aqui é demonstrando dentro dos laudos, das provas técnicas colhidas, porque o processo veio, como veio para plenário, através das provas testemunhais. Mas as provas técnicas afastam sim o Onishi da autoria desse disparo. Então, aquele suposto laudo que apontava que um projétil seria da arma dele, isso não foi constatado? Sim, isso foi constatado. Mas isso nós estamos demonstrando que esta apreensão aconteceu, primeiro, a destempo e aconteceu de uma maneira muito estranha. Mas isso todo o plenário vai descortinar isso e o cidadão jurado vai julgar sobre esta apreensão se válida assim ou se isto foi uma arma plantada. E o comportamento do Onishi ao longo desse tempo de 7 anos, ou no tempo que o senhor teve contato com ele, ele disse alguma coisa a respeito? Sim, ele se mantém sereno, certo? Muito embora indignado por se dizer inocente dessa acusação, mas se mantém sereno e acredita na justiça e acredita hoje no cidadão jurado de Sarandi. Muito bem. E será aí um júri longo, né?
Olha, a previsão são de 2 dias de plenário, né? Nós tivemos alguns problemas aí em relação à internet, né? Tendo em vista que algumas testemunhas não estão na comarca, mas acreditamos que esse júri passe sim ao 2º dia e os debates aconteçam amanhã. Obrigado, doutor, pela participação ao vivo com a gente. Obrigado, doutor. Está aqui a equipe de defesa Salsicha. Só para explicar, são 21 pessoas a serem ouvidas, né, nesse processo de hoje, viu, Salsicha? Nós temos aqui, ó, são 6 da parte do Ministério Público, testemunhas de acusação, já de defesa do Jonathan Vinícius Goulart, nós temos mais 5, e aí, né, da defesa do Marco Aurélio Onishi, são mais 11 pessoas a serem ouvidas. Então, 21 depoimentos a serem tomados, com a expectativa também do policial, né, o Onishi, ser ouvido ainda hoje aqui em Sarandi, nesse julgamento que deve durar 2 dias. É isso, Salsicha. Tá aí, então. O julgamento é para tentar colocar tudo às claras para os 7 jurados dar a decisão. Vocês assistindo na televisão, vocês ouviram 2 dos lados e na reportagem ouviu a terceira parte, que é o outro policial que nem compareceu no julgamento. Vai ser julgado à revelia. Aí vocês ouviram o promotor falando da acusação, vocês ouviram o advogado de defesa do policial Onishi falando que ele é inocente, você viu aí, e por parte do outro policial, o advogado que falou na reportagem, o Goulart, ele nem compareceu no tribunal do júri. Seria interessante o Goulart aparecer, pelo menos para ele se defender sobre as acusações. Mas hoje, por isso tem o julgamento, por isso o júri popular, porque a Polícia Civil investiga, o Ministério Público investiga alguma coisa a mais, a denúncia é feita, na investigação eles são tratados, os acusados, como suspeitos de ter cometido crime, e quando vai ao julgamento, de suspeitos eles viram acusados, mas somente no julgamento. Por isso que, até é interessante falar isso na televisão, quando a gente mostra para vocês lá um ladrão, um assassino, alguma coisa lá, eles têm o direito e eles têm que ser chamados, mesmo sendo uma pessoa que confessou o crime, eles têm que ser chamados de suspeitos. Por quê? Porque daí você fala, não, foi ele que matou, é assassino, ok. De vez em quando nós fala aqui também. Só que ele pode chegar no momento do júri e falar que não foi ele que cometeu o crime. Vocês entenderam? Então, no momento do julgamento, eles passam de suspeito para acusados. Eles estão sendo acusados agora no tribunal do júri de um assassinato contra um adolescente de 17 anos. E o julgamento deve acontecer por cerca de 2 dias. Nós vamos continuar acompanhando e surgindo informações, a gente traz os detalhes aqui na programação. Eu sei que muita gente que assiste o programa, vem comigo aqui, fala assim, não, Salsicha, você não pode tratar a pessoa como suspeito, o cara é assassino, o cara é ladrão, o cara é bandido. Eu sei disso, mas no meio jurídico vocês entenderam aí. Não deu para entender? Vocês ouviram o promotor falando, ouviram o advogado de defesa falando que o acusado nem foi ele que matou.